Olá, meus amores. Hoje nós vamos começar o volume 2 da nossa apostila de língua portuguesa. Vamos lá? Aqui na página de número 5, nós temos essa ilustração, né? E aí, no capítulo 4, está escrito: a água está em tudo. Por que você acha que a água está em tudo? Qual é a importância da água em nossas vidas? O planeta Terra também é chamado de planeta azul. Você sabe por quê? Neste capítulo você descobrirá como a água está em todos os lugares, até mesmo na poesia. Agora eu vou deixar essa imagem um pouquinho aí para vocês analisarem, observarem o porquê que nós chamamos a Terra de planeta azul. Diga aí, dá um pause agora no vídeo e analisem bem essa imagem. Na imagem, que recurso natural as crianças estão usando para se divertirem? 2. Em que outras atividades do dia a dia usamos esse recurso? 3. Em que lugares podemos encontrar água? 4. Você acha que a água de que os seres necessitam para viver é um recurso infinito? 5. O que você faz para economizar água? Dá um pause no vídeo e responda essas atividades aí no caderninho de língua portuguesa de vocês. E agora, vamos descobrir por que nós chamamos o planeta Terra de planeta azul? Porque a maior parte da Terra ela é coberta por mares e oceanos, vista de muito alto do céu. A Terra parece toda azul. Se a gente observar em fotos, em vídeos que mostram via satélite, a gente observa que o planeta ele é todo azulado, né? É justamente por isso, porque a maior parte da Terra ela é coberta de água, tá? Vamos lá para a próxima página. Agora nessa página nós vamos falar um pouquinho sobre os infográficos. O que são os infográficos? O infográfico apresenta informações de forma objetiva, utilizando-se de recursos visuais, ou seja, em forma de desenhos, fotografias, tabelas, e apresenta também textos verbais curtos. Por meio da combinação de palavras e imagens, esse recurso permite que uma informação complicada seja vista de um jeito simples e apresentada de modo resumido e divertido. Uma outra característica também que tem esse gênero é o fato de que o texto verbal e as imagens, eles formam um todo, né? Eles são coerentes um com o outro, de modo que para entender uma linguagem é necessário compreender a outra, ou seja, o desenho, né, a imagem ou a fotografia ou a tabela tem que ter coerência com o texto, né, para a gente poder fazer uma boa interpretação. E geralmente esses textos com imagens, fotografias, né, tabelas, eles têm maior facilidade de interpretação, pois ali tem as informações necessárias que nós
pretendemos usar, né, para poder ver as informações, né? Então, agora agora nós vamos analisar esse infográfico da página 7. Podem ler aí com bastante atenção. É só dar pause no vídeo para poder analisar aí na apostila de vocês na página 7 sobre esse infográfico. Aí no infográfico apresenta o quê? Imagens e textos curtos, né? Sobre dando informação daquilo que a gente necessita, né? Agora, lá na página 8, nós vamos responder algumas perguntas de acordo com esse infográfico aí. Vamos lá? Agora aí deu um outro pedacinho do infográfico, né? Um pedacinho do trecho. Então, vocês vão analisar aí os Estados Unidos. Quantos litros de água por dia uma pessoa consome? Europa, Brasil, África. Depois de analisar esse trecho, vocês vão responder a essas perguntas aí, né? Na letra A, B e C. No alto dessa parte do infográfico, consta uma indicação, consumo de alguns países. Os dados apresentados referem-se ao consumo de quê? Né? Tem que analisar direitinho, fazer uma leitura dessa imagem com essas informações para poder responder. Letra B. O que apresenta cada uma das colunas? Né? Então, vocês vão marcar aí qual é a parte que dá a informação correta. Letra C. Escreva um parágrafo comparando o consumo de água em regiões mais desenvolvidas como os Estados Unidos e a Europa, com
o de regiões menos desenvolvidas, como o do Brasil e a África. Lembrando que é só dar um pause no vídeo para poder responder as atividades com calma, tá? Aí vocês vão ter o tempo necessário para cada atividade. Olha só um lembretezinho aí falando sobre o infográfico. Vamos ler? O infográfico é um gênero textual que organiza e expõe informações usando palavras e imagens. Geralmente apresenta dados numéricos a respeito do assunto tratado, podendo haver esquemas gráficos e ilustrações explicativas. Como as informações escritas são curtas e objetivas e são acompanhadas de imagens, elas, em geral, são facilmente identificadas pelo leitor. Olha só o que a tia Natália falou lá atrás, né? Os infográficos podem ser textos autônomos ou podem ser complementares a outros, como reportagem ou texto de divulgação científica. Podem destacar essa partezinha aí, que ela é muito importante, né? No nosso estudo. Vamos lá para a página 10? Agora nós vamos entrar na parte da gramática, né? Dos pronomes pessoais. Vocês já sabem o que são os pronomes, não é verdade? O que são os pronomes? Os pronomes, eles são palavras usadas para substituir outras palavras, né? Pronome significa palavras e pessoais significa pessoas. Os pronomes pessoais são palavras usadas para representar pessoas, ou seja, pronome pessoal, palavras para pessoas. Os pronomes pessoais, eles são divididos em dois grandes grupos. Quais são esses dois grandes grupos? São os grupos dos retos e os oblíquos. O pronome reto só pode ser usado como sujeito da frase. Já o pronome oblíquo só pode aparecer como o objeto na frase. Só que hoje nós vamos estudar somente os pronomes retos, né? Que são representados no singular e no plural. Agora nós vamos para uma anotação que eu fiz para vocês sobre os pronomes pessoais, tá bom? Aqui, ó, eu fiz uma anotação sobre o que são os pronomes. Eu quero que vocês deem um pause nessa parte e que vocês escrevam no caderninho de língua portuguesa de vocês essa anotação, tá bom? Pronomes são as palavras que substituem os nomes, isto é, que simplesmente indicam as pessoas, as coisas ou os animais, e que por isso fazem às vezes dos nomes, substantivos ou adjetivos, e chamamos de pronomes, né? Aí tem o pronome no singular na primeira pessoa, tem na segunda pessoa e na terceira pessoa, que nós vamos ver no próximo slide. Essa parte também é continuação do slide anterior. Também quero que vocês copiem essa parte no caderno de língua portuguesa de vocês, tá bom? As palavras eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas substituem nomes de pessoas e por isso chamam-se de pronomes pessoais. No português, distinguem-se três pessoas. A primeira é a que fala: eu, Natália, escrevo, né? A segunda, a pessoa a quem se fala: tu escreves. A terceira, a pessoa de quem se fala: ele e ela escrevem. Aí tem uma tabelinha para vocês estudarem, né? Um pouquinho sobre
os pronomes pessoais no singular na primeira pessoa eu, segunda pessoa tu e terceira pessoa ele, ela. E no plural também, na primeira pessoa nós, na segunda pessoa vós e na terceira pessoa eles e elas. Vamos fazer as atividades, que aí alguma duvidazinha que a gente tem nas explicações acabam se desenvolvendo, né? Se desfazendo depois de fazer as atividades. Vamos lá? Vamos fazer a atividade da página 10. Aí na página 10 vocês vão observar essa tirinha, né? Nessa tirinha aparecem 2 vezes um pronome. Qual que é esse pronome? Letra B. Nas 2 vezes em que aparece o pronome, faz referência ao mesmo elemento? Ou seja, o pronome que apareceu aí, ele faz referência ao mesmo elemento, a mesma pessoa, ou mesmo objeto, ou o mesmo animal? Letra C. Aqui eles se referem no primeiro quadrinho. E no último quadrinho? Podem responder aí dando um pause e respondendo com mais atenção e com um tempo maior, tá bom? Aí embaixo tem um lembretezinho do que nós acabamos de estudar, né? A palavra eles é exemplo de pronome pessoal. Por quê? Porque eles aí está substituindo, né, o nome, né, da pessoa ou do animal. Os pronomes pessoais são palavras que têm a função de substituir nome ou substantivos, que é igual eu falei lá no slide anterior. Eles são empregados para se referirem a 3 pessoas do discurso. A primeira pessoa, o falante, eu, que é quem fala. A segunda pessoa, o ouvinte, tu, que é com quem se fala. E a terceira pessoa o assunto, ele, do que ou de quem se fala, né? Vamos lá para a página 11. Aqui na página 11, nós temos aquela mesma tabelinha que nós vimos em 2 slides anteriores, né? Dando exemplos de todos os pronomes em destaque que exercem a função do sujeito nas frases. Veja no quadro os pronomes pessoais. Esse quadro aí, nós já lemos ele lá atrás, então que fique só de reforço agora, tá bom? Então, vamos lá para a questão número 2. Aqui nessa questão número 2, vocês vão completar as frases com os pronomes pessoais. Quais que são os pronomes pessoais que eu posso utilizar aqui? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Ou seja, vocês vão colocar o pronome, né, de acordo com a frase. Vocês vão ter que analisar a frase e ver qual que é o pronome que vai melhor encaixar aqui, tá bom? Podem dar um pause aí no vídeo para vocês poderem responder a essa atividade, tá bom? Número 3. Reescreva as frases, trocando as palavras destacadas por um dos pronomes a seguir. Ou seja, vocês vão substituir as palavras que estão destacadas pelos pronomes ele, eles, ela ou nós, tá? É a mesma coisa, vocês vão analisar direitinho a frase, né? E substituir a palavra destacada pelo pronome adequado. Podem dar pausa para poder fazer essa atividade também. Vamos lá para a página 12. Então, nessa atividade aqui, é para descontrair um pouquinho, né? Para poder relaxar, descansar um pouquinho sobre os pronomes e
Também aprender como que nós evitamos algumas poluições, né? Então, vocês vão lá no material de apoio de vocês, vão destacar a página, vão recortar e vão colar em cima dessa imagem aí. Por quê? Porque lá em cima tem alguns conselhos para vocês poderem evitar o problema da poluição nos rios urbanos. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão esconder essa imagenzinha feia, né, de poluição com um cenário mais bonito, né, que é de conservação, de proteção, tá bom? Podem dar um pause nessa parte aí para vocês fazerem com mais atenção e com mais tempo. Vamos lá para a página 13. Aqui na página 13, nós vamos estudar um pouquinho sobre os pronomes pessoais e coesão. O que é coesão? Coesão é o uso correto dos aspectos gramaticais que conectam os elementos de um texto, deixando esse texto claro e compreensivo. Ou seja, quando a gente escreve aquela frase que alguém fala assim, nossa, que frase sem pé e sem cabeça. Ela não é uma frase que está em coesão com os pronomes ou os verbos ou a concordância verbal, né? Então, isso é muito importante também. Sempre que a gente for escrever uma frase, nós temos que escrever uma frase coesiva, ou seja, uma frase que tenha sentido, né? Um sentido claro, uma coisa compreensiva, que a gente vai entender a forma que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Aí, na número 1, vocês vão ler esse trechinho aí a seguir, que explica de onde que vem a água. E depois que lerem esse textinho, vou deixar para vocês lerem para poder reforçar mais a leiturinha de vocês, tá bom? Então, vocês vão ler esse textinho aí, esse trecho, e depois vocês vão marcar lá embaixo, nas afirmativas falsas, o F, e nas afirmativas verdadeiras, o V, tá bom? Leem com bastante atenção e respondam, por favor. 2. Leia a seguir uma dica sobre como reaproveitar a água. Essa também eu vou deixar para vocês lerem, tá? Para poder para vocês poderem fazer uma interpretação melhor, tá bom? Depois de ler esse trechinho aí de como reaproveitar a água, vocês vão responder. A que palavras se relaciona o pronome ela, em destaque? A quem esse pronomezinho ela aí se refere? Podem responder aí, tá bom? Vamos lá para a página 14. Número 3. Aqui vocês vão comparar essas duas frases a seguir. Vocês vão ler uma e depois vocês vão ler a outra e encontrar a diferença entre elas. Qual que é a diferença de uma frase para a outra? Aí vocês podem responder com atenção, tá? Converse com os colegas e o professor e responda por que o autor do texto preferiu usar o pronome ela. Como nós não estamos na sala de aula por causa da pandemia, vocês podem discutir isso aí com o papai, com a mamãe, com um primo, uma priminha que está aí com vocês, tá? Mas não deixem de fazer essa atividade. Se não tiver ninguém para poder fazer essa conversa sobre essa parte aí, vocês podem fazer a opinião de vocês, tá? Olha só um lembretezinho que vem aí. Os pronomes pessoais são muito usados para evitar repetição, retomando palavras e ideias e deixando o texto mais
organizado. Reescreva os trechos a seguir, utilizando pronomes para evitar repetição de palavras. Essa é nossa última atividade. Então, agora vocês vão ler com atenção essas frases, vão observar aonde está a repetição da palavra e substituir por um pronome adequado, tá, moçada? Não esqueçam disso, o pronome, ele tem que estar em coesão com a frase, tá? Então, vocês podem dar um pause aí para poder responder com calma essa atividade, tá? E então, chegamos ao fim da nossa aula de língua portuguesa, né? Mesmo com as explicações, se vocês tiveram alguma dúvida, alguma explicação não ficou clara, vocês podem estar me ligando por via WhatsApp, tá? Podem fazer ligação de vídeo, ligação normal, mandar áudio, mas não deixem finalizar essa aula com dúvidas, tá bom? Um beijo e espero por vocês.